Sejam bem-vindos, especialmente as turmas de comunicação digital. Então, é um prazer imenso poder fazer essa fala de abertura, né, dando destaque para as turmas, né, isso, veteranos e calouros da comunicação digital da ECMI. Tenho o prazer de fazer a abertura do evento de culminância da Semana de Integração, a convite da coordenação da graduação em Comunicação Digital, da Escola de Comunicação, Mídia e Informação da Fundação Getúlio Vargas, com a mesa Globo na FGV CMI, Desafios da Comunicação na Era Digital, fruto de conversas e encontros entre os representantes de duas instituições de destaque no contexto brasileiro. A parceria entre a Globo e a FGV CMI contempla outras iniciativas ao longo do ano letivo. Nós teremos palestras, estudos de caso, casos de ensino, visitas técnicas, oficinas com profissionais do mercado de comunicação e oportunidades futuras de estágio. Eu gostaria de convidar ao palco Eliseu Barreira, Head de Gestão de Portfólio de Produtos Digitais e Canais Pagos da Globo, para falar mais a respeito da parceria. Bom dia, obrigado. Bom dia a todos. Quero dizer que é um enorme prazer estar aqui com vocês nessa manhã, concretizando essa parceria. Quero agradecer a todo o time da FGV. Para a gente aqui na Globo e para a nossa área, especificamente de produtos digitais e canais pagos, essa aproximação com a academia ela é muito importante em diversos sentidos, né? Não só para a gente ter com vocês uma troca e entender mais sobre os novos consumidores digitais, porque vocês também são novos consumidores, mas principalmente a gente trazer o nosso conhecimento e trazer a nossa experiência e trocar tudo isso com vocês. E hoje de manhã, enquanto eu estava me preparando para vir aqui para o evento, eu me lembrei da minha época de estudante também, né? Eu sou formado também em jornalismo pela Escola de Comunicações e Artes da USP, em São Paulo, e eu me lembro que, na época, lá atrás, a Globo tinha uma parceria acadêmica através do Globo Universidade, que era um selo que a Globo tinha de parcerias e aproximações com a academia. E, naquele contexto, né, a Globo criou ali uma parceria muito parecida como essa, uma disciplina muito parecida como essa, em que a gente também recebia profissionais da empresa. Então, lembro a primeira vez que eu vi o William Bonner falar, eu lembro a primeira vez que profissionais de diferentes backgrounds estiveram ali. E daí é muito interessante, acelerando no tempo, depois que eu comecei a trabalhar na Globo, esse ano completo 10 anos de empresa, eu tive a oportunidade de conduzir e gerir uma primeira parceria com a PUC, né, que são os nossos colegas aqui do Rio de Janeiro, com o Departamento de Informática, num formato muito parecido, e agora essa segunda parceria, né? Então, fazendo essa conexão com, lá atrás, a experiência que eu tive na universidade de ter esse contato com os profissionais da Globo, profissionais super competentes, super gabaritados e que têm, no final do dia, construído a história da comunicação também no Brasil. E tudo isso, de certa forma, ajuda a conectar, ajuda na nossa formação. Então, eu fico muito feliz de, agora, de certa forma, estar à frente de uma parceria que vai proporcionar a vocês o que, de certa forma, eu tive lá atrás. Então, eu fico muito feliz que estejamos aqui iniciando essa jornada hoje. Agradeço a todos. Tenho certeza que, ao longo desse ano, a gente vai ter muitas trocas positivas, seja com outros profissionais da Globo. Hoje a gente tem a presença ilustre aqui do nosso amigo Marcelo Cosme, mas a gente também vai ter profissionais das áreas de negócio participando aqui com vocês. A gente vai discutir os nossos desafios do dia a dia, enfim. Tem muita coisa para conversar. E vamos começar, né? Por favor, Eliseu, eu agradeço e peço para você, né, compor a mesa, e vou convidar, né, também Marcelo Cosme, apresentador e comentarista da Globo, Thaisa Coelho, Head de Produtos Digitais de News da Globo, e o professor Felipe Sauerbron, que vai mediar a mesa. Obrigada a todos. Bom dia a todos e todas aqui presentes. É um enorme prazer participar desse evento, né, estar à frente aqui do palco com vocês todos aí, acompanhando esse momento que é muito importante para a nossa escola, né, muito importante mesmo. A Globo é a maior empresa de comunicação desse país, tem uma história que eu não sou eu que vou contar para vocês, né, vocês já conhecem. Então, sem mais delongas, eu tenho também que ler o disclaimer. Para isso, eu preciso de um instrumento aqui.
Eu queria agradecer muito, então, a Ana e o Eliseu por essa abertura, né, e ler o disclaimer. As manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam dos eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões de seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. Reiteramos também que todos aqui presentes concordaram em participar desse evento de forma espontânea e, com isso, autorizam o uso de sua imagem para essa transmissão, que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da FGV. Para seguir com essa transmissão, pedimos que se manifestem verbalizando ou sinalizando a sua concordância. Famoso, tudo bem? Bem, deixa eu explicar um pouquinho como é que vai ser esse evento aqui. Eu vou trazer algumas perguntas, né? Vou dirigir algumas perguntas para os nossos convidados. Em seguida, a plateia vai ter oportunidade de fazer perguntas também. Portanto, assim, acompanhem com atenção, preparem as suas perguntas aí com cuidado. E vamos aproveitar a oportunidade, né, de estar com essas 3 pessoas tão importantes, né, para a comunicação brasileira. A gente está falando aqui, né, já falei, da maior empresa de comunicação do Brasil e com as pessoas que estão dentro dela, dirigindo essa instituição. Eu vou fazer minha primeira pergunta para o Marcelo. Tá bom? Hoje, Marcelo, as redes sociais, né, têm um papel importante pra caramba na cobertura jornalística. A gente sabe que muitas histórias nascem das redes sociais, repercutem nas redes sociais e depois vão lá reverberar na redação, né? E como é que funciona isso? Como é que funciona uma redação? Como é que é o impacto disso no dia a dia do jornalista, Marcelo? Olá, bom dia. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, por estar aqui para que a gente possa conversar um pouco. E quando você fala sobre como isso repercute na redação, é exatamente como acontece na nossa vida, né? Hoje, por exemplo, quem acordou um pouquinho mais cedo, olha lá no Twitter, tinha uma operação da Polícia Federal que chamou a atenção de todo mundo. Quando a gente está na redação e alguma coisa pipoca no Twitter, no Instagram, no Facebook, a primeira coisa que a gente faz é, olha o que aconteceu. Mas ninguém vai para frente da câmera e fala isso, né? Porque, independentemente de onde você leu aquilo, a gente tem uma preocupação com a curadoria, de saber se aquilo é verdade ou não. É claro que a velocidade das redes sociais nos ajudam nessa questão de a informação circular, mas a gente jamais pode botar essa informação no ar sem ter absoluta certeza de que ela é correta e que ela aconteceu. Eu acho que até que o Eliseu e a Thaisa podem daqui a pouco falar sobre isso, mas a gente já foi informado algumas vezes que as pessoas olham na rede social uma notícia, mas elas não acreditam 100% naquela notícia. Elas vão lá e ligam a TV. E quando elas botam na Globo ou na Globo News e tem um dos nossos falando sobre isso, aí elas falam, a partir de agora, eu acredito. Não totalmente, que tem um povo que cai em fake news e distribui, a gente conhece esse povo muito bem. Mas quem tem um pouco mais de cuidado sabe que, a partir do momento em que eles veem aquilo na televisão e que aquilo está na boca de alguém que tem credibilidade, está na boca de alguém que apurou, que tem um histórico, né, de compromisso com a verdade, aí as pessoas passam a dizer, isso é absolutamente verdade. Então, assim, lembra que quando nasceu a televisão, falava que o rádio ia morrer, e o rádio está aí até hoje, e hoje vem os podcasts que a gente pode ouvi-los e vê-los. A informação é a mesma coisa com a televisão, né? Ou com o jornal, outras coisas. Um princípio básico nunca vai morrer, é de você verificar se aquilo é verdade ou não. Isso é o que a gente faz todos os dias, né? Com uma, com duas, com 3, aí daqui a pouco vem alguma pessoa que te chama a atenção, 2 falaram isso, mas ninguém te falou aquilo, aí você vai para o outro lado. Então, assim, esse princípio básico com rede social, com tecnologia, não vai acabar, especialmente nos veículos profissionais e com comprometimento. Então, essa velocidade da rede social é encantadora. Nos encanta também no dia a dia, a gente trabalha com isso no dia a dia, também nas nossas redes, isso é muito presente, mas a gente tem sempre esse cuidado e um compromisso com a verdade. Mas é isso, se pipocar no telefone de alguém uma notícia que ele vai distribuir para todo mundo, a gente faz isso também, mas entre nós. Jamais a gente vai colocar no ar porque alguém colocou no Twitter tal coisa. Isso a gente não faz de maneira alguma. Mas é encantador esse mundo de tecnologia. Quando eu não conheci o William Bonner que nem você, né? A primeira vez que eu vi ele me tremi todo, mas foi no Rio de Janeiro, não foi na universidade, sou do interior do Rio Grande do Sul. E hoje eu até falei com o Felipe quando a gente deu uma voltinha na escola. Quando eu comecei uma ilha de edição, tinha que ter 2 VTs, tinha que ter mix de áudio e tal. Hoje em dia, a gente edita no celular, né? Se você quiser, você tem um canal de televisão 24 horas aqui com o seu celular. É encantador, mas a gente tem que fazer isso com moderação. É que nem beber, né? Não pode beber muito. Tá
certo. Você lembra de algum exemplo, assim, de alguma matéria que tenha surgido nas redes sociais e que te chamou a atenção e vocês trouxeram das redes Sim. para Ontem, te trago um exemplo de ontem. Ontem a gente mostrou no Em Pauta e ao longo dos nossos jornais na Globo News um caso de homofobia que aconteceu em São Paulo dentro de uma padaria. Como é que eu fiquei sabendo disso primeiro? Um cara, alguém gravou e ele me mandou no Instagram. Aí eu falei, não, né, a gente tem que ver se é atrás. Acionei o pessoal de São Paulo. Vocês têm essa história? O cara, olha, aqui a gente não tem nem na Globo News, nem na Globo São Paulo. A gente vai atrás. Aí você vai atrás do quê? Do cara que postou. Aí o cara que postou fala, eu gravei o vídeo do meu amigo. Quem é o seu amigo? É o João. Mas quem aparece no vídeo? É a Maria. Me dá o telefone da Maria. Aí a gente fez todo esse caminho para chegar no Rafael e no Adrian, que era o casal que sofreu homofobia, para botar eles no ar. Então, assim, pipocou nas redes sociais, mas a gente não podia pegar aquele vídeo e jogar lá sem qualquer responsabilidade. Então, ontem, por exemplo, aconteceu, vai acontecer hoje, vai acontecer amanhã. É muito comum na nossa rotina de redação isso acontecer. Pô, bacana, Marcelo, muito legal. A gente já sabe aqui, os alunos, às vezes, estão sempre com essa... né, às vezes, nas aulas mesmo, não é, Gabriela? Surge lá uma notícia de alguém, a notícia invade nas a escolas aula. municipais não pode mais ter telefone celular, mas na faculdade de comunicação tem que ter, né? Tem que ter, tem que ter. Eu falo da Gabriela, mas é elogioso, tá, Gabriela? Que a Gabriela trouxe ali em tempo real uma situação que estava acontecendo, pipocou lá, não sei que rede social que ela acompanhou, trouxe para a aula, virou conteúdo da aula. Ô, Rafaela, eles não podem contar para o meu chefe nem você, mas eu respondo meu marido no WhatsApp com o jornal no ar. Aí, às vezes, algum amigo fala assim, mas você responde, Franco? Claro que responde. Eu mando pergunta de casa, às vezes ele tem que responder. Eu sou que nem você, eu faço 3 coisas ao mesmo tempo. E dessa intervenção da Gabriela virou um podcast com a Ana Clara, né? O tema era Taylor Swift. Então, é um tema que está assim, circundando aqui a juventude e acabou virando um produto aqui nosso. Né? Enfim, mais ou menos como a ideia do jornalismo. Claro que, né, com outra intenção, né? Não é jornalismo. Muito bem, essa coisa da fragmentação, ela nos leva também, né, da transformação digital, leva a gente para um cenário assim, bem complicado, eu acho, né, para discutir. E eu queria perguntar para a Thaisa, né, o G1 ele já nasceu digital. Né? Mas, ao longo do tempo, vão acontecendo transformações nesse meio digital e o G1 teve que se modificar também, acompanhar, se desenvolver nesse momento. Né? Como é que o portal foi se desenvolvendo, né, e se adaptando ao longo desses últimos anos para essas super novidades e cada vez mais velozes? É um prazer enorme estar aqui. Eu fui aluna aqui da FGV, fiz o MBA de Marketing Digital aqui, inclusive foi um processo fundamental para que eu fizesse uma transição de carreira. Trabalhava na redação durante muitos anos, fiquei 13 anos na redação da Globo, assim como Marcelo, não na frente da câmera, porque eu morro de vergonha, mas hoje tenho ali uma carreira executiva e esse MBA foi fundamental. Então, faço um agradecimento aqui também a todos os profissionais da FGV. Isso que é publi, hein? Isso é que é publi. Não me pagaram, tá, gente? É de graça. Foi orgânico. Então, o G1 tem 18 anos, né? Completa 18 anos esse ano. E se vocês pensarem o que era a internet, né? 18 anos atrás, era completamente diferente, né? Primeiro, um acesso muito mais baixo. Segundo, a gente ainda tinha uma abordagem que era muito de trazer o que era tradicionalmente a imprensa, né? Escrito, jornal de papel, para o digital. Então, era muito textocêntrico, a gente tinha ali, obviamente, fotos, etc. Mas, hoje em dia, a narrativa ela é muito mais rica e muito mais complexa. Então, não só a gente produzir, a gente fala, né, são 60 milhões de pessoas em todo o país. A gente precisa falar com uma variedade de público muito grande. Tanto aquela pessoa que quer, de fato, se aprofundar um pouco mais, fazer um consumo ali imersivo, quanto também você está ali naquele momento super rápido do dia a dia, que a gente chama ali um micromomento, né? Está esperando ônibus, está na consulta de um médico, então você quer só uma pílula de conteúdo. E as redes sociais fizeram muito isso também, né? Está todo mundo muito educado, muito acostumado a consumir ali pequenos fragmentos de conteúdo. Então, acho que a primeira grande transformação é a transformação da narrativa, né? De você ter uma diversidade enorme de formatos, não só texto, mas resumo, né? A gente trabalha também com vou contar essa história aqui no que a gente chama ali de web stories. Então, tem slides ali com algumas fotos, um texto muito curto em 5 slides ali, né? 5 stories. Você contou aquela história em vídeos mais longos, em vídeos mais curtos, em podcast. Eliseu é a pessoa que fundou ali a estratégia de podcast da Globo, pode falar melhor sobre isso.
Então, esse é o primeiro grande desafio. Mas tem um ponto que eu acho que é uma vantagem de quem trabalha com comunicação no mundo em que a gente tem ali um consumo de conteúdo muito pulverizado nas redes. O Marcelo falou uma coisa muito importante. Ele falou: a gente tem muito cuidado com a curadoria. Eu acho que esse é um grande poder que a gente tem num produto, né, seja na TV ou seja no digital, como o G1, diante de tanta coisa que fica ali flodando a gente, né, o dia inteiro, é tanta informação, o que está acontecendo? Espera aí, me resume, me fala aqui o que é mais importante, quais são as implicações disso aqui. Porque a gente está muito acostumado, né, a falar assim, não, quanto mais, melhor. Né? A gente está numa sociedade do excesso. Quanto mais informação a gente tem, melhor. Mas isso também traz cansaço, isso traz espaço para a desinformação, como o Marcelo disse muito bem. E a curadoria faz com que a gente consiga ali, né, dar uma parada na bola e explicar, olha, isso aqui importa, isso aqui não importa, e isso agrega bastante valor para o nosso público. Né? E me diga uma coisa, inteligência artificial na redação rola? Hoje a gente, assim, tem muita gente, acho que vocês todos, eu ia deixar falar isso aqui mais para o final, falar, no final tem que falar uma coisa mais inspiradora, vou falar agora. Muita gente, imagino vocês que estão sentados aí no banco da universidade, né, nesse momento em que a gente só fala de inteligência artificial para produção de conteúdo. Ai, meu Deus, quando eu entrar no mercado não vai ter emprego, assim. Eu, particularmente, não acredito nisso, tá, gente? Todo tipo de tecnologia que surgiu, né, que vem surgindo e agora cada vez de uma forma mais acelerada, vem para agregar. Eu vou dar um exemplo aqui das próprias redes sociais. Eu sou de um tempo em que a gente ficava sabendo o que acontecia na redação pela escuta. Então, que escuta era uma salinha... Eles nem sabem o que é escuta. Né? A escuta era uma salinha na redação, em que ficava lá uma pessoa, um jornalista, ouvindo a rádio da polícia, na frequência da polícia. Aquele rádio amador, né, que fica... Copiou, né? Era aquilo, Exatamente. E aí a gente ficava... Ou fazia ronda em delegacia, né? Era chatíssimo. Você ficava, ligava para a 19ª, e aí, tem alguma coisa? Fala aí, seu delegado, teve algum crime? Está rolando alguma história? Para a gente ir atrás da notícia. Hoje em dia, com rede social, com WhatsApp, essas notícias chegam na gente. Obviamente, o nosso trabalho ele está muito mais focado no que importa, que é apurar, checar se fez sentido, né, separar ali o joio do trigo e construir a narrativa, contar aquela história de uma forma que informe, mas muitas vezes que inspire e que emocione. Então, a inteligência artificial é a mesma coisa. A gente hoje tem ali testes dentro do G1 para produzir, por exemplo, resumos de matérias com inteligência artificial, sempre revisado por um jornalista depois. Mas eu já tenho aquela informação pronta, né? Muita gente acha, não, o trabalho do jornalista é só escrever. Escrever é a ponta final, né? Com quantas pessoas você fala antes de dar uma informação, né? Então, eu acho que só vem a agregar, e eu acho que a inteligência artificial para a produção de conteúdo, seja conteúdo jornalístico, publicitário ou conteúdo de entretenimento, ela ainda não tem uma capacidade que é essencialmente humana e eu acredito que ela não vai ter. Né? A gente fala de inteligência como se fosse só a capacidade de raciocinar, mas existe inteligência emocional, capacidade de perceber, de sentir, e é isso que nos dá a oportunidade de produzir conteúdo que emocione, que inspire, né, e que traga uma mensagem para além da informação nua e crua. Pois é, né? Um mundo de possibilidades ainda, gente. A história não acabou, não. Né? Eu vou fazer uma pergunta agora aqui. Quem aqui assiste conteúdo regularmente em TV? Tá bom. E no smartphone? E o conteúdo é o mesmo no smartphone e na TV? Quem vê a mesma coisa no smartphone e na TV? Tá gente, vendo? é assustador, né? Isso é muito... E é justamente esse ponto que eu quero trazer aqui para o Eliseu. Né? O consumidor, o usuário, a gente tem cada vez mais elementos tecnológicos disponíveis para a gente. A gente acessa esse conteúdo de maneiras cada vez... Sei lá, daqui a pouco vai ter o óculos. Né? A Apple está entregando desde terça-feira, não é isso? Um óculos lá, eu não sei como é que vai ser isso. Acho que vocês já devem estar pensando nisso também. Né? Enfim, e como é que a Globo entende essas mudanças, né? E se posiciona frente a esses desafios das multitelas, dos múltiplos formatos, plataformas? Vai lá, Eliseu.
Legal. Essa é uma ótima pergunta. Acho que tem duas dimensões para a gente analisar aqui, né? Acho que a primeira dimensão tem a ver com o momento de consumo, como a Thaisa falou aqui, né? Então, em alguns momentos de consumo, você tem os seus olhos, a sua atenção disponível para olhar para uma tela, né? Para assistir um conteúdo no celular, para assistir um conteúdo na televisão. Mas você vai ter momentos do seu dia que você não vai conseguir. Você está na academia, você está correndo, você está indo para o trabalho, você está no transporte público. E daí, ali, provavelmente, você vai querer ouvir um conteúdo, né? E eu acho que essa multiplicidade de momentos da nossa jornada, que em algum momento do tempo talvez nem fosse tão dinâmica quanto é hoje, né, na vida das pessoas, permite que a gente tenha ofertas de conteúdo diferentes, né? Então, a partir da análise dos hábitos dos consumidores, do mapeamento de dados, né, de geração de inteligência, a gente consegue olhar para essa jornada e entender que de manhã, provavelmente, quando você está em casa tomando café, você vai ligar a sua televisão e você vai estar assistindo a notícia ali na Globo News, né? Quando você estiver depois se deslocando para o trabalho, você vai poder ouvir o podcast O Assunto, com a Natuza, das notícias do dia. Na hora do almoço, provavelmente você vai ter um tempo livre ali, você pode ligar no Globoplay e ver o seu jornal local, né? E daí, um dado interessante, um dos maiores picos de consumo que a gente tem no Globoplay, do simulcasting da TV Globo, que é o sinal ao vivo, é na hora do almoço. Porque as pessoas estão assistindo ou o RJ local, o SP local, estão assistindo o Jornal Hoje, né? E daí vai lá para o final do dia, você está voltando do trabalho, você começa a ter uma jornada voltada para o entretenimento, provavelmente, né? Então, você vai querer ouvir um podcast de entretenimento, você vai querer assistir um videocast e assim por diante. Então, no final do dia, para cada momento dessa jornada, você tem um formato de conteúdo diferente. E a Globo, por ter um ecossistema de mídia que é bastante complexo, consegue, no fim do dia, oferecer isso para o consumidor, ter essa oferta e esse cardápio bastante amplo. Mas isso é só uma dimensão. Tem uma segunda dimensão, que é a dimensão da necessidade do usuário, né? E daí acho que a Thaisa pode até comentar mais um trabalho muito legal que ela liderou de User Needs no G1, que a gente o tempo inteiro não quer só se informar. Obviamente, eu quero saber o que está acontecendo da operação da Polícia Federal, mas vai ter um momento do dia que eu quero entender mais sobre inteligência artificial. Tem um momento do dia que eu quero saber mais sobre água. Enfim, tem N momentos, né? Tem o carnaval, eu quero saber a agenda dos blocos de carnaval, né? Para eu me preparar para o meu fim de semana. Estava vendo uma notícia de manhã também, quem quer fugir do carnaval, quais são as séries do streaming que você pode assistir para gastar seu tempo. Então, tem outras necessidades que vão muito além da informação, pura e simplesmente, né? E a gente precisa entender essas necessidades para criar um leque muito variável e diverso de conteúdo para o consumidor. Então, a gente trabalha nessas duas dinâmicas, entender a jornada, entender os formatos, entender quais formatos se adequam a cada uma dessas etapas da jornada, mas, ao mesmo tempo, também entender a necessidade, que não é uma necessidade única e que ela é diversa para cada um dos consumidores. De fato, a gente viu aqui, né? Televisão vê uma coisa, no smartphone vê outra, provavelmente no óculos vai ser uma terceira. A gente também está muito interessado nisso, não é, professora Alessandra Cadela? Estamos muito interessados nesses formatos e para onde vai essa possibilidade de interação, não é? E, junto com isso também, e aí eu vou pedir a atenção do Marcelo aqui, né? A gente vê hoje que existe um impulsionamento, né, muito grande aí por conta dos influenciadores, né? As pessoas buscam uma espécie de pertencimento, identificação, né? Se engajam, né? Se conectam muito fortemente com os influenciadores, né? E isso está começando a meio que... Começando, eu não sei, mas eu vejo que escorrega lá para o jornalismo. Está chegando no jornalista. O jornalista está virando quase que um influenciador também, né? E aí, você acredita que o jornalismo permite que se crie essa conexão, tal qual a conexão que o usuário, o consumidor, tem com o influenciador, né? Como é que você vê isso, Marcelo? Eu acho que ainda é preciso separar uma coisa da outra, né? Eu acho que quando a gente fala de jornalismo profissional e num canal onde eu trabalho, que é um canal de 24 horas ao vivo, a gente não pode alimentar isso de alguma forma sem responsabilidade. É claro que de um tempo para cá, eu tenho 25 anos de profissão e eu sou ainda de um momento, acho que anterior, assim, o que a gente vive hoje, onde o jornalista não era muita notícia, né? A gente
Não era o ator da novela que as pessoas querem saber o que faz. Hoje em dia, isso é muito latente, até por uma questão de identificação. Então, assim, as pessoas que me assistem à noite sabem que eu sou um homem gay de 40 e tantos anos, que eu sou casado com outro cara, mas elas querem fazer isso. E eu também só vou assistir aquelas pessoas que eu me identifico, que têm uma conexão comigo. Então, a gente vem um pouco disso de identificação. Mas a gente não pode também partir para esse lado do influenciador, né? Que é uma profissão, eu acho, mais nova, que nasce nas redes sociais, que hoje vem muito latente, que a gente sabe que dá umas escorregadas ainda por falta de responsabilidade, por falta até de um caminho a se seguir. Como é uma coisa nova, eu acho que vai no bastantão. A gente viu, por exemplo, outro dia, aquela operação enorme sobre os jogos de azar, em que havia influenciadores com milhares e milhares de seguidores que faziam propaganda de um jogo em que as pessoas perdiam dinheiro. Aí, na hora que deu ruim, o cara, mas eu não falei nada, eu só disse para você jogar. Poxa vida, mas se você é um influenciador, você pega o seu canal, vai lá e fala, joga aqui. Você não influenciou, você é o quê? Influenciador. O influenciador influencia as pessoas, mas na hora da responsabilidade, o cara pica fora e diz, não tem nada a ver com isso não, você jogou porque você quis. Se eu mandar você vai se matar, você vai se matar? Né? Então, assim, a gente ainda divide um pouco isso, mas é claro, é isso que eu falo para você, nós somos influenciadores de alguma forma sobre a opinião das pessoas e por isso que a gente usa sempre a responsabilidade, né? Como a Thaís estava falando, pelo que aconteceu hoje, que a gente tem uma operação da Polícia Federal, a gente tem uma ordem da Justiça, a gente tem o outro lado das pessoas que querem se defender, a gente fala com 5, 6, 10 pessoas para entender o que aconteceu. E o influenciador vai pegar o telefone, vai gravar, sabe-se de onde ele tirou aquelas coisas todas e aquilo começa a se espalhar e começa a influenciar na vida das pessoas. Então, a gente ainda toma muito cuidado, porque o que a gente chama de jornalismo profissional é muito diferente do que a gente chama de influenciador de internet. Nada contra essas pessoas, estão aí trabalhando, né? Muitas delas de forma correta, ganhando seu dinheiro, todo mundo precisa trabalhar, mas eu acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado ainda, assim. Mas eu defendo que isso acontece sim nessa questão da identificação, né? Eu só vou conquistar aquele telespectador, eu só vou conversar com ele se de alguma forma houver uma troca. E é uma certa influência, né? Se o cara ouvir a Natuza Neri lá no assunto e sobre o que ela falou, as pessoas que ela entrevistou, ele vai ter uma opinião formada sobre um assunto. Então, de alguma forma, ela ajudou, ela influenciou ele a entender mais sobre aquele assunto, a conversar com as pessoas sobre aquele assunto. A gente tem um bocadinho de influenciador, mas influenciador em termos de notícia, de informação, né? Entretenimento é outra parada. Pois é, essa questão, inclusive, me coloca aqui. Primeiro, você sabe que nós temos alunos aqui com centenas de milhares de seguidores, né? E até um com 1 milhão. Não, e falando né? sério, não é uma crítica, né? Mas só que eu estava só separando assim, claro, para a gente saber que a gente toma esse cuidado no nosso dia a dia, né? Não, perfeito. E aí eu vou conectar de novo com a pergunta que eu levei antes para o Eliseu, porque cada vez mais as redes sociais deixam de ser um lugar onde você se conecta com seu amigo que mora longe, com seu parente, e passa a ser uma coisa meio plataforma de entretenimento. A gente teve aqui, né, o representante do TikTok que já falou, nós não somos rede social, nós somos plataforma de entretenimento. E aí, né, isso junto, né, do influenciador, surge ali a creator economy, né, são conteúdos criados já nesse tipo de conexão com o usuário, que é diferente de uma programação de uma TV, né, no passado. Né? E isso, de alguma forma, disputa espaço, atenção com as empresas de mídia tradicionais. Né? E aí, essa é a minha questão aqui, né, Eliseu. Quais são os impactos dessa surgimento das plataformas de entretenimento, né, nos negócios, em geral, de comunicação? Legal. Eu tenho uma visão bastante otimista sobre o papel dessas plataformas de entretenimento nos ecossistemas de mídia. Porque eu vejo, obviamente, todos esses desafios que a gente tem em relação a fake news, desinformação, etc. Mas, por outro lado, quando a gente olha do ponto de vista de cooperação e até do próprio desenvolvimento do negócio de mídia de entretenimento, existem muitas possibilidades e muitas oportunidades, né? Eu vou dar um exemplo aqui. A Thaisa comentou da nossa estratégia de áudio. A gente tem atuado nesse mercado de podcasts desde 2019. Com o Assunto, que foi o nosso grande primeiro lançamento, né? Depois vieram outros títulos, a gente já lançou mais de 170 títulos. E um dos pilares muito importantes da nossa estratégia de áudio é o relacionamento com os criadores de conteúdo que
antes mesmo da Globo entrar nesse mercado, já estavam criando podcasts altamente relevantes, criando comunidades digitais, engajando as pessoas, gerando audiência, né? E no ano passado, em 2023, a gente se aproximou de uma comunidade digital que se chama Óbvios, que imagino que muitos de vocês conheçam. Óbvio CC, que é ali representado pela figura da Marcela Ceribelli, nasceu como uma agência digital. A Óbvios foi crescendo, se tornou um ecossistema de mídia hoje com mais de 1 milhão de seguidores. A Marcela também tem ali a sua própria influência e o seu próprio perfil pessoal. E é um ecossistema de mídia que fala sobre felicidade feminina, é um ecossistema de mídia que traz discussões sobre carreira, discussões sobre identidade, enfim, N temas que são muito caros para as mulheres, principalmente para as novas gerações hoje em dia. Ela tem uma audiência bastante feminina nas redes sociais. E o que a gente fez? Quando a gente olhava para o nosso portfólio de produtos, para o nosso ecossistema, embora a gente dialogasse com essa audiência também, a gente não dialogava da mesma forma que ela consegue dialogar, né? Com responsabilidade, com correção, mas ela tinha uma forma de dialogar diferente da gente, né? Quando a gente olhava para o nosso próprio portfólio de produtos digitais, a gente não tinha uma oferta parecida com aquilo que estava sendo feito. E a gente entendeu que existia uma possibilidade de criar uma conexão entre o ecossistema dela e o nosso ecossistema. E a gente construiu uma parceria que é de conteúdo. O Óbvios, que era um podcast 100% de áudio, passa a ter uma versão de vídeo, de videocast também. A gente leva a Marcela para a televisão, o quadro e o programa dela passa a ser exibido no GNT também. A gente gera, sim, oportunidades comerciais. A gente ajuda aquela mensagem sobre felicidade feminina a ser disseminada para mais pessoas, né? Então, no final do dia, dependendo da forma como a gente coordenar as nossas ações com o ecossistema das redes sociais, essa coordenação ela pode ser benéfica para ambos os lados. Ela pode ser benéfica para o criador de conteúdo, para aquele influenciador, e pode ser benéfica também para um grande ecossistema e conglomerado de mídia como a Globo, que, no fim do dia, consegue também contribuir para o desenvolvimento desse mercado com mais profissionalização, com as suas janelas de distribuição, com as suas oportunidades de monetização mesmo, que você consegue trazer para a mesa, que eventualmente esse criador, esse influenciador não enxergava. Então, existe o potencial de uma relação que é uma relação de ganha-ganha e que também é uma relação muito positiva para o consumidor, que está no centro dessas decisões, né? O consumidor que quer se informar e quer ter aquele conteúdo sobre felicidade feminina, independentemente da Globo ou não. Então, existe uma possibilidade de coordenar esses ecossistemas. Obviamente, com muito cuidado, porque existe, sim, desinformação, existe o que a gente chama de bad actors, que são as pessoas que estão se aproveitando daquele ecossistema, né, para promover produtos falsos. Você comentava de inteligência artificial. Tem até inteligências artificiais hoje que reproduzem ou modificam vídeos dos nossos jornalistas, dos nossos apresentadores, para promover produto para calvície, por exemplo. Então, no outro dia a gente estava vendo com um apresentador, pegaram um vídeo, modificaram a voz, etc. Então, assim, tem esse lado e a gente precisa estar atento e a gente precisa combater da melhor forma. Mas tem o outro lado também. Então, quando a gente olha para redes sociais, a gente precisa entender todas essas dimensões. E são dimensões que têm impacto na vida do consumidor e que têm impacto também do ponto de vista de negócio e do desenvolvimento da empresa enquanto um player muito relevante no mercado brasileiro de mídia. Posso só fazer uma observação? Não, eu acho não. A minha fala acabou sendo um pouco mais voltada para esse influencer da dancinha, sim, sabe? Sim. É isso não, que o Eliseu estava falando. Né? Ficou claro. A gente tem, por exemplo, médicos, advogados, cientistas que são influenciadores por conteúdo, né? E que nos inspiram e que a gente traz eles para a televisão para ouvi-los. Mas o que eu estava falando um pouco dessa questão de influenciar do cara que faz a dancinha. Bad actor. Exatamente. Sobre dividir. E em hipótese alguma demonizar o influenciador, né? Mas eu acho que você esclareceu mais ainda. Esse influenciador como a Marcela, por exemplo, que traz um conteúdo com responsabilidade, com curadoria, exato, esse também a gente traz para junto de nós, né? Exatamente. Mas exatamente, até com uma certa supervisão ali, porque ela vem de um outro mercado, para entrar no nosso ecossistema, tem todo um cuidado. Exatamente. Mas eu só queria deixar isso claro. Não, claro. Marcelo.
Desde sempre. Então, a gente vê aqui também um panorama de oportunidades, né? Tanto, no caso, para as empresas de mídia, né, que têm aí que se renovar e encontrar outros caminhos, quanto para esses influenciadores, enfim, criadores de conteúdo, que também podem, de alguma forma, ter um suporte que eles não teriam, mesmo que a tecnologia hoje seja acessível, não é a Rede Globo. Não é? E eu acho que tem um outro ponto que é, e acho que Thaisa, Marcelo também compartilham. Quando a gente era estudante de comunicação também, né, pensando da perspectiva das formações nos ambientes das faculdades de jornalismo, a gente sempre olhou também para o veículo e para a empresa de mídia, né, como a Globo, que tem a Globo News, que tem a TV Globo, com essas marcas, digamos assim, de jornalismo, ou marcas de entretenimento, ou marcas de esporte. Mas hoje, esses ecossistemas de mídia, eles são muito mais complexos. Dentro de um ecossistema de mídia, cabe o Em Pauta da Globo News e cabe o Óbvios da Marcela Ceribelli, com objetivos diferentes e com focos de atuação distintos, né? Então, é uma evolução também sobre a forma como a gente precisa enxergar o ecossistema de mídia e a indústria em que nós todos estamos inseridos e que todos nós trabalhamos ou vamos trabalhar em algum momento. Perfeito. Acho que esse fechamento foi importante. Ainda bem que estão gravando, que eu vou botar isso na minha aula. Mas eu vou trazer, então, agora para a Thaisa aqui uma questão, porque a gente está falando de maneira mais ampla, mas especificamente no caso do G1, a gente fala de notícia, né? A gente fala de uma marca, que a G1 é uma marca. Aqui, ó. Eu até peguei o meu botãozinho, né? Vou botar ali junto com minhas lembranças dos eventos da FGV. Então, além de ser uma marca, é um portal de notícias. E notícia nem sempre é boa. Né? Notícia, às vezes, é ruim, cara. Às vezes são tristes, né? São emocionantes, etc. Né? Como é que funciona isso? Me explica. Como é que essa conexão com o consumidor, usuário, se dá nesse contexto, né? De ter que defender uma marca e, ao mesmo tempo, ser um portal de notícias? Eu acho que, no fim do dia, a marca ela é um resultado, né? Ela é o fim. Então, a gente não trabalha exatamente para a construção da marca, né? A percepção de marca, o quanto aquela marca está associada, né? Muita gente fala, não, peraí, vou entrar aqui no G1 para ver se é verdade. Isso é consequência de um trabalho que é feito. E eu acho que, assim, olhando, né, a gente fala hoje, tem um documento muito bacana para quem trabalha com comunicação, né, quem estuda comunicação, que vale a pena ler, que é o relatório anual da Reuters, o Digital News Report. Já tem algum tempo que esse relatório vem falando sobre isso. Aconteceu muito pós-pandemia e também no momento em que a gente viu vários países passando ali por polarização política muito forte, que é o movimento de news fatigue, né, do cansaço de notícias. E, obviamente, o jornalismo tem uma missão, né, independente de negócios, independente de marca, que é uma missão social, né, de te dizer, olha, isso aqui é grave, isso aqui não é legal, isso aqui não é bacana, mas eu preciso te dizer que isso está acontecendo. Como é que a gente faz para também trazer um pouco mais de leveza para essa comunicação, né, e para o dia a dia das pessoas? Eu acho que o segredo está na narrativa e na linguagem. A gente tem dois exemplos aqui, e isso se conecta até com a pauta anterior, né, porque a gente fala assim, mas tem o jeito das redes sociais ou do TikTok de produzir conteúdo e tem o jeito da Globo. Na verdade, hoje, a Globo, o G1, a Globo News, o Jornal Nacional, também estão, né, nessas plataformas. E a gente produz conteúdo numa diversidade muito grande de linguagens. Tem a reportagem do Jornal Nacional, que tem aquela forma mais tradicional, mas tem maneiras de explicar assuntos que são mais densos de uma forma mais leve, garantindo a credibilidade da informação, mas trazendo um pouco menos de um esforço cognitivo menor, porque está todo mundo muito cansado, e um pouco mais de leveza para essa comunicação. Acho que a gente pode assistir aqui trechinhos de 2 vídeos. Um é mais de serviço e o outro é sobre a treta ali do Sam Altman, que voltou da OpenAI, não sabe se vai, não sabe se fica, acho que vale dar uma olhada. Mas, basicamente, o que a gente tem feito? Vocês vão observar que tem muitos vídeos no G1 em que, eventualmente, o repórter parece até... E aqui com muitas aspas, tá, gente? Parece um ator ali, né? Ele reproduz aquela situação. Pera aí, o meu docinho pós-almoço virou pepino com gelatina? A custo de quê, meu povo? Emagrecer? Estratégia para a compulsão alimentar não atacar...
Tem nutricionista que não gostou da ideia desse lanchinho, não. Inclusive, disse que pode causar uns probleminhas. A questão é que quando você já tem um distúrbio alimentar ou você não tem uma relação tão boa com a comida, fazer isso pode complicar um pouquinho. É simples assim, olha. Se você tem compulsão alimentar, o ideal é você tratar essa vontade de comer docinho toda hora e não substituir o docinho por um docinho saudável e continuar comendo toda hora. Vamos dar uma olhadinha no outro. O especialista diz lá no site do G1, onde tem reportagem completa sobre... Meus alunos já sabem que isso é convergência de mídia, não é isso? Então, senhor Sam Altman, você está demitido. O nosso conselho acha que você não está sendo sincero e que não pode mais liderar a empresa. Mas como assim? Eu sou o presidente da OpenAI, a gente que criou o ChatGPT. Opa, uma mensagem da Microsoft. Chega mais que a mãe tem vaga. Mas a Microsoft é a minha principal investidora. O que ela quer contigo? Eu vou liderar um time de pesquisa avançada em inteligência artificial. Eita! E agora eu tô sendo informada aqui que mais da metade dos meus funcionários quer se demitir se eu não te contratar de volta. Opa, pois pode falar pra eles que tem vaga lá na Microsoft se eles quiserem também. Mas assim, a parceria entre a Microsoft e a OpenAI continua, não dá nada não. Aguenta aí que a gente te explica melhor essa pequena novela envolvendo os rumos da inteligência artificial. É isso que a gente tem feito, gente. Aqui a gente tem informação checada, de credibilidade apurada, mas eu posso te contar essa história de um jeito que seja um pouco mais divertido. É óbvio que a gente não vai fazer isso, né? Quando a gente fala de uma notícia de morte, de uma notícia de violência, né? Que não cabe. E esse é um jeito que foi extraído da rede social, né? Porque aquilo ali é o que o cara faz no TikTok, no Instagram, com um chroma mais grosseiro e tem um papel, né? Você conseguiu usar a mesma linguagem, mas com notícia, né? Exatamente. E aí tem uma coisa que eu acho que é uma marca muito forte da Globo, que primeiro, uma empresa genuinamente brasileira, né? Que acompanha os movimentos da sociedade. Hoje, está todo mundo muito acostumado a consumir esse tipo de conteúdo. Então, da mesma forma que o telejornalismo hoje é muito diferente do que era 20 anos atrás, o jornalismo digital também se adapta, né, a essas novas narrativas, porque, no fim do dia, o que a gente precisa é falar de uma forma que seja compreensível e que seja a maneira como o público quer ouvir, né? A marca ela é um resultado disso, desse trabalho. Bem, não preciso dizer quantas disciplinas foram cobertas nessa discussão aqui. Estou vendo a Nathalie ali só pensando, isso a professora Renata falou, aquilo foi o Eurico. Muito bom, muito bom. É ótimo quando a gente faz essa conexão. E é por isso que a gente está desenvolvendo essa parceria com a Globo. E aí eu vou trazer uma pergunta aqui, que é para os três, né, que eu acho que é uma pergunta que todo mundo quer saber. E não é se tem estágio, tá? Calma. Né? Eu quero saber queria saber de vocês, né, quais as características desse profissional de comunicação, né, o que esse profissional precisa ter nos dias de hoje para ser desejado no mercado, né? Que tipo de conhecimento, habilidade ela precisa ter para se destacar no mercado de comunicação hoje? Eles são gestores, vão falar primeiro, deixa eles. Vai, Eliseu. Eu acho que o que eu vou falar aqui se aplica, sim, ao ambiente da comunicação, mas talvez se aplique a várias posições que você tem dentro de uma empresa como a Globo ou outras empresas, né? Eu acho que uma coisa que eu percebi ao longo da minha trajetória e que eu observo nos maiores talentos que a gente tem dentro da organização é a construção de repertório. Construir repertório num mundo da instantaneidade, da efemeridade, da superficialidade, fará de você um profissional diferente, né? E como que se constrói repertório? A gente aqui está construindo repertório agora, nesse momento, com essa troca, né? Vocês estão tendo a oportunidade de ouvir as nossas histórias aqui, a gente está dialogando com vocês, e isso é muito rico. A gente constrói repertório quando a gente decide gastar 1 hora ouvindo um podcast sobre um assunto que vai te ensinar algo diferente. A gente constrói repertório quando a gente lê um livro. A gente constrói repertório quando a gente vai a uma sala de cinema. Quando a gente sai da nossa casa do streaming, a gente vai assistir naquele lugar, naquela sala escura, e ter aquela experiência diferente. A gente constrói repertório quando a gente vai caminhar pela praia, né? Então,
buscar as oportunidades das menores às maiores, que vão permitir que a gente construa repertório, isso vai fazer diferença na nossa vida. Então, valorizar o conhecimento, valorizar a busca por esse conhecimento, seja em qualquer situação, vai te tornar um profissional melhor. E eu acho que te gabarita para uma posição em comunicação digital, comunicação, jornalismo e etc., mas para qualquer outra posição que vocês queiram vir a ocupar na carreira de vocês. Eu acho que tem um ponto também, além da construção do repertório, e o Eliseu tocou num ponto que eu falo sempre muito assim, para os meus times, que é a gente fala, não, vou fazer um curso de Data Analytics, vou fazer sempre coisas muito técnicas também, né? E o seu sucesso profissional e pessoal, ele está ligado, eventualmente, a você consumir coisas que não tem absolutamente nada a ver, né? Não tem relação direta com o trabalho. Porque é isso, repertório, criatividade, vem daí. Mas eu acho também, eu falo isso por experiência pessoal, não se frustrem se vocês mirarem num ponto e deu tudo errado. Gente, tudo que eu planejei para a minha vida deu errado. Tudo, tudo. Eu queria ser repórter de jornal impresso. Nunca trabalhei em jornal impresso. Ainda bem que esse não ia dar certo mesmo. Né? Mas, assim, a gente tem uma possibilidade enorme. E, hoje em dia, né, acho que mais ainda, a variedade de posições que um profissional de comunicação pode atuar, seja na cadeia de produção de conteúdo, seja na cadeira de negócios, seja na cadeira de tecnologias, ela é tão vasta. E, assim, vocês são muito jovens, então se permitam transitar. E se, eventualmente, o que vocês traçaram inicialmente ali não der certo, assim, tem ali sempre uma nova oportunidade para descobrir. Acho que flexibilidade, adaptabilidade são características bem importantes para que esse profissional de comunicação, né, o novo profissional de comunicação, surfe bem as oportunidades que vão surgindo. Obviamente que eu falo, né, no meu dia a dia, eu falo assim de redação, né? Vocês sabem que, como o Eliseu e a Thaís estão falando, a Globo é uma empresa gigantesca. Quando você olha para onde eu trabalho, o que eu faço, o que nos move é a curiosidade, né? É o saber, é o ler, é o perguntar. E o que a gente vê desse pessoal da idade de vocês que chega por lá, assim? É isso, esse cara completamente informado, né, que sabe o que está acontecendo, que sabe lidar com as redes sociais. Eu tenho 43 anos. 43? Não, eu tenho 44 já. Tenho 44 anos, eu sou o mais velho da minha equipe. E aí você vai vendo ali esse pessoal de 26, 25 anos quando eles chegam, e às vezes eu peço ajuda. Eles, o tiozão do Impauta. Eu sou o tiozão do Impauta, porque como que eu faço tal coisa aqui? Sabe aquela coisa de computador mesmo assim? Então, o que a gente vê que é latente é essa vontade de estar ali, de estar nesse ambiente de redação. E é isso, é você saber, cara, que ambiente eu quero estar. Eu estava contando para eles antes de entrar que eu, desde os meus 9, 10 anos, sempre soube que eu queria trabalhar em televisão. Sempre. E não fiz outra coisa na vida. Né? Não projetei ser apresentador do Em Pauta, acabou acontecendo, ainda bem, mas assim, eu fui me experimentando. Né? Eu fui repórter no interior do Rio Grande do Sul, onde fazia jornalismo comunitário de buraco de rua. Aí fui para Porto Alegre, aí fui para Brasília, aí começo a fazer política que eu nunca tinha nem sobrevoado o Brasília. Falei, o que eu vou fazer nesse lugar? Não entendo nada de política. Me apaixono por política. Quando eu recebo a notícia que eu vou apresentar o Em Pauta, eu penso, esse jornal não tem nada a ver comigo, é o único que eu não faço no meu dia, eu faço os mais cedo. E aí eu vou lá e me acho, vejo que eu posso ser o cara que eu sou na vida, naquele jornal também. Então, assim, perguntar o que eu quero fazer. De repente você se perguntou que nem a Thaís, eu quero fazer jornal impresso, não deu certo, mas de repente você se achou num outro lugar, mas se você passou lá no jornal impresso, pelo menos ver, cara, não é isso aqui. Então, assim, é você deixar aflorar o que eu quero fazer, né? A gente saber o que quer fazer. E eu vejo isso muito latente nesse pessoal que chega de estágio, assim. Eles querem estar naquele ambiente. Eu acho que, para mim, isso é fundamental. Eu tenho que saber onde que eu quero estar, o que eu quero fazer. E aí eu acho que as coisas fluem melhor. Muito obrigado. Eu agora chego naquele momento que a gente abre perguntas para a plateia. É o mais temido por todos nós. Vamos lá, Matheus. Bom dia. Meu nome é Matheus Guimarães, sou aluno do 3º período da graduação em Comunicação Digital na FGV CMI. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a vocês pela palestra. A minha pergunta, eu gostaria, na verdade, que vocês falassem um pouco mais sobre as estratégias de comunicação, considerando o Digital Out of Home, que é uma tendência, etc., e o investimento da Globo em eletromídia. Esse cara é terrível. Tá? É isso que eu estava pensando aqui. Quando é que eu ia abrir a boca, no 3º semestre de curso, lá no interior do Rio Grande do Sul, ia fazer uma pergunta inteligente que nem a sua?
Esse cara é terrível. Investimento da Eletromídia. Vamos As lá. perguntas difíceis a gente passa todas para o Eliseu. Muito Matheus, obrigado. né? Matheus. A gente aqui, aí acho que é importante até trazer, a gente especificamente aqui nem estamos ligados ao negócio da Eletromídia e esses negócios de out of home, a Globo tem até participação em empresas desse tipo. Mas eu vou trazer uma outra perspectiva, que é a perspectiva do consumidor, e dar alguns exemplos do que a gente faz, por exemplo, com o Globoplay, né? Se a gente se enxerga como consumidor hoje dentro da nossa jornada, sobre a qual a gente falou muito tempo aqui, principalmente nesse mundo pós-pandemia, a gente voltou a viver nesse mundo offline, né? A gente saiu das telinhas dos nossos computadores. Então, a gente está num ponto de ônibus, a gente está na academia, a gente está em diferentes ambientes em que essa nossa atenção, de certa forma, está concentrada, né? Então, ao longo do tempo, quando a gente olha para a mídia, né, a volta desses formatos ou o robustecimento desses formatos dialoga com a nossa atenção, né? Porque num mundo de atenção bastante dispersa, você precisa buscar esses elementos que vão captar a atenção do consumidor. E isso vai acontecer, e a gente tem ações, seja que a Globo já fez, ou ações que vocês veem de outras empresas, você está ali num ponto de ônibus, que você passa, está todo mundo com o celular, né? Está todo mundo ali. Mas do lado cria-se uma ação, cria-se um recurso visual gigantesco para chamar a sua atenção, né? Então, esses formatos offline, eles ganham também esse posicionamento num contexto de competição com outras telas, né? Peraí, o que eu faço para essas pessoas que estão nesse ponto de ônibus pararem de olhar para essa tela do celular? Vou botar um negócio aqui colorido, grande, gigantesco, que vai chamar a atenção com QR Code para depois você medir o resultado. Então, esse tipo de iniciativa é muito importante hoje em dia, né? Quando a gente olha para o Globoplay faz investimentos bastante importantes em out of home hoje, principalmente para os seus grandes lançamentos, né? E qual que é o papel disso quando a gente olha? Tem muita competição hoje por conteúdo no streaming, né? Seja no streaming, seja na televisão. Então você precisa, dependendo do tamanho do seu lançamento, e em geral a gente faz isso com lançamentos que a gente chama de tamanho GG, a gente precisa espalhar ao máximo, né, que aquele conteúdo novo está disponível, porque é uma grande aposta do produto, seja do ponto de vista do conteúdo, seja do ponto de vista de aquisição de audiência, de usuários. Daí você vê um lançamento de uma série Os Outros, você vê o lançamento do documentário da Xuxa. Acho que um dos maiores cases que a gente teve no ano passado foi o documentário da Xuxa, né, o documentário mais assistido da história do Globoplay, que, enfim, ela revisitou o passado dela. E você tinha Xuxa em absolutamente todos os lugares, né? Você tinha Xuxa nos aplicativos de transporte, como Uber, tinha ali uma referência à Xuxa, né? Você entrava num programa de televisão da Globo, ela estava sendo entrevistada falando daquele documentário, né? Então, dependendo do contexto, dependendo da estratégia, numa era de fragmentação de atenção, você precisa criar muitas narrativas e muitas maneiras de ser presente dentro daquele ecossistema. E o out of home tem um papel muito importante, porque a gente está sendo exposto a lugares físicos que podem chamar a nossa atenção para aquele conteúdo, né? E a gente também usa o out of home para divulgar as nossas marcas de produtos de publishing, né? Então, vocês já devem ter circulado por shopping centers, por prédios residenciais, etc., que você vê ali as notícias do G1. É lógico que isso, né, e a Thaisa pode até comentar, o G1 já é um produto líder de audiência, já tem ali mais de 60, 70 milhões de usuários únicos, mas tem uma complementariedade da oferta também, né? Tem. Eu trouxe, inclusive, minha mídia out of home, trouxe meu QR Code aqui dos jogos do G1. Matheus está ali com ele pronto. Tô brincando, gente. Foi só para aproveitar a piada. Mas tem muito essa necessidade, tá? Quer pular para outra pergunta já, gente? Eu vou... Só para não me estender. Ele vai botar. Não, mas tem. É verdade esse bilhete. Sim, Aí, Não, a próxima. Olha aí. Aí, ó. Deixa eu falar rápido. É anterior. Deixa eu falar dos jogos do G1, que a gente lançou em setembro do ano passado. Tá? Meu momento jabá, por favor. Joguem os jogos do G1. É bem legal, gente. Pode trazer feedback, tá? Se vocês acharem qualquer bug, defeito, tecnologia, assim, de vez em quando quebra algumas coisas, mas tá direitinho, tá funcionando.
A gente lançou em setembro, eles já estão entre as 10 maiores editorias do G1. A gente tem 6 jogos, tem caça-palavras, tem palavras cruzadas, tem o Soletra, que é o nosso... Soletra, ele é parecido com o Spelling Bee do New York Times. Você forma ali um número de palavras com essas letras. Exatamente, que é justamente o quê? O momento da marca, né? Buscar trazer também ali, obviamente, o core business é trazer notícia, informação, né? Jornalismo de qualidade. Mas isso é complementar e isso fala, né? Isso tem afinidade com o produto. Por quê? Aqui não é qualquer jogo que vai fazer parte do repertório de jogos do G1, mas são jogos que falam diretamente com o raciocínio, né? Você capturou isso da antiga mídia impressa, né? Que vinha no segundo caderno do Globo, lembra? Palavras cruzadas, aí vem o Sudoku. Eu estou vendo aqui, mó barato. Já estou dentro. Baixa o app do G1 também. Ainda tem na web também. Atalho. Tem na web e tem no app, mas se vocês baixarem o app, tem um atalhozinho ali, fica bem mais fácil para jogar os jogos do G1. Maravilha. Vamos para a Júlia, por favor. Boa tarde, meu nome é Júlia Machado, eu sou do terceiro período também. E eu queria saber qual a imagem que vocês têm, qual a visão que vocês têm sobre o futuro do jornalismo televisivo. Eu pensei muito nisso quando ele perguntou quem assistia, e a maioria dos jovens, eu acho que só 2 pessoas levantaram a mão. Então, como vocês estão fazendo para pegar esse público mais jovem e não apenas levar para o digital e fazer com que eles consumam os produtos da Globo no digital, mas também na televisão e até mesmo no impresso? Eu acho que tem talvez um mito importante para a gente desfazer hoje, de que o jovem não assiste televisão. Obviamente, quando a gente olha principalmente para camadas mais educadas, que vivem em grandes centros urbanos, enfim, que tem uma realidade talvez mais parecida com a realidade que a gente vive aqui, você pode ter um consumo menor, né, ou um consumo mais disperso, ou um consumo mais fragmentado. Mas hoje nós temos uma composição de audiência jovem muito importante também nos nossos telejornais na televisão. É lógico que quando você coloca comparativamente, né, então quando você olha o G1, quando você olha o podcast O Assunto, quando você olha um telejornal em pauta, talvez você tenha, de fato, composições de demografia diferentes, né? E isso é uma realidade. O assinante da TV paga, que consome Globo News, naturalmente ele tem uma idade maior, né? Ele é mais velho. Quando você vai para O Assunto, né, que é o podcast de notícias, ele tem a faixa etária de 25 a 34, às vezes até menor. Então, no final do dia, todos esses targets eles acabam sendo atingidos e são atingidos também pela televisão, né? É lógico que eu concordo com você. Dependendo da faixa etária, você vai consumir menos, você vai consumir mais. Mas olhando para o todo da realidade do Brasil, não é verdade que o jovem não esteja assistindo televisão, não esteja assistindo um telejornal da Globo ou até um programa de entretenimento e assim por diante. Eu vou fazer uma intervenção antes do Marcelo, posso? Eu sou constantemente lembrado disso, Eliseu. Eu sou surpreendido a todo momento quando vem comentários de uma coisa da TV. Eu falei, vocês veem TV? É porque eu acho que eles não percebem muito bem que eles assistem. Inclusive, a Lavínia não está aqui hoje, uma pena, mas ela se emocionou ao visitar o Projac, porque ela acompanha a novela Terra e Paixão, e ela foi no set de Terra e Paixão lá. Ela chorava, estou falando sério, foi uma emoção para ela muito grande. Claro que ela vê TV, né? Pô. Mas o ver TV hoje mudou muito também, né? O que é ver TV, né? Exato. Talvez seja pelo Globoplay, né? Ela assiste a programação no horário que ela consegue. Exato. Eu sou uma pessoa das artes, né? Me apresentando aqui, Anne de Souza. E eu sou a Notivaga, né? Iolo, que fica de madrugada lá. E eu distribuo meu tempo com o rádio. Tem um momento ali, 3 horas da manhã, que eu jogo para o rádio e deixo a vida me levar. Eu sou roteirista, escrevo, às vezes eu vou para o aeroporto, fico lá sentada escrevendo histórias, vendo pessoas passando e surgem personagens, né? Sou desse tipo. E também sou do jornalismo. Parece que não, mas a menina do teatro, a que se veste de palhaça, tem o lado jornalístico. E o meu campo, que é o campo família kids, né? Esse campo é o que a gente tem que trazer para a TV de volta. Vocês
Não você, tá? Não estou te reclamando de você, não. Você está me excluindo, tudo bem, eu estou Mas, entendendo. a partir do momento que vocês tiraram a TV Globinho e todo mundo aqui... Não é culpa minha, isso é culpa da Fátima Bernardes. Ela contou outro dia lá no Roda Viva, você lembra? Ela foi, a internet depois cobrou ela, que a Fátima Bernardes apresentou um projeto para acabar com a TV Globinho. A culpa é da Fátima Bernardes. Você liga para ela, garota. Você tirou uma galera. Eu não, garota. Foi Fátima. Ele tá à noite no G1. No G1, no Globo News. Já tô Mas aí você concorda que você tirou a juventude ali. Eu não concordo nada. Como é que eu vou concordar? Eu amo a Fátima Bernardes. Não, eu também amo. Mas... Não, eu acho que ela fez maravilhosamente bem o que ela faz. Mas aí, eu sou dos anos 80. A gente dividiu um tempo com a rainha até meio-dia. E ali você tinha a galera jovem, família, tudo ali. A partir do momento que voltou o Eu vi a Fada Bela com a Angélica. Então, Mas é que a turma foi... Não tem jeito, a turma foi para primeiro canal pago, aí você entendeu, né? A galera, depois não pro é que streaming. a galera saiu, né? É porque, assim, a galera ainda tem aquele vínculo afetivo com as manhãs da Globo, né? Onde você almoçava assistindo com a família. Eu não reclamo de ver o Louro José e a Fátima, não. Mas Ana Maria, maravilhosa. Amo Ana Maria Braga. Né? Eu gosto também, mas tem que ter aquele horário da TV Globinha. A galera pede aí. Mas ó, momento reclame aqui. Obrigado. Não, essa memória afetiva é uma questão a se pensar mesmo. Assim, claro, né? A nossa memória afetiva, aliás, a memória afetiva dessa galera aqui foi construída diferente e talvez seja baseada no stream, ou no canal pago, no Globo. Não falando da concorrência, mas das férias, o Silvio Santos gosta de desenho. Pô, mas o Silvio não, né? Calma lá. Mais uma. Mas é por outro problema, que ele não quer pagar para ter o Marcelo lá. Aí ele bota o desenho de Me pica-pau. ajuda, você sabe que o povo de Niterói... Pode ser, se pagar bem, que mal tem. Ué, vou lá. Eu preciso pagar a conta no final do mês, eu aceito qualquer coisa. Mas vamos aqui, que nós temos muitos braços levantados. Tem alguém aqui? Pode falar, por favor? Tem lá no fundo, tem aqui à direita. É isso lá, vamos interagir. Olá, eu sou a Ruth, sou estudante de jornalismo da UFRJ e eu queria pedir para o Eliseu contar um pouco mais sobre o processo de elaboração de estratégia de inserção da Globo no mercado de podcasts. Boa, vamos lá. Essa jornada, como eu comentei, ela começou por volta de 2019. Acho que a gente tem que olhar o que estava acontecendo no mundo da tecnologia e no mundo dos negócios em 2019. A gente já vinha num cenário de ampla adoção dos smartphones, né, que são esses celulares inteligentes conectados à internet. E os smartphones passaram a estar mais conectados, não só quando a gente estava dentro de casa, acessando a internet, o Wi-Fi de casa, mas você está no trânsito, você passa a ter o seu 3G, o seu 4G, o que for. Então, de certa forma, a gente tinha um cenário em que a tecnologia do device associado à internet favorecia o consumo de outros tipos de conteúdo ao longo do dia, que iam para além de um vídeo, que iam para além das redes sociais. E que, em algumas situações, como a gente já falou aqui, você não tinha o seu olhar ali dedicado, presente, possível para você dar atenção. Então, esse fator tecnológico levou a gente a olhar e falar, peraí, dentro dessa jornada tem uma tecnologia que está proporcionando um outro tipo de conteúdo, um outro tipo de consumo, né? Então, temos que levar isso em consideração. Do outro lado, quando a gente olhava para as grandes plataformas de áudio, né, então um Spotify, um Apple Podcasts, enfim, todos esses outros players de mercado, eles estavam investindo fortemente na disseminação e na educação em relação a esse formato. Então, você tinha o Spotify. Quem tem Spotify há bastante tempo deve se lembrar, só tinha música. E, de repente, o Spotify começa a se posicionar como uma plataforma de áudio digital, onde você ouve música, mas você ouve podcast também. E agora, audiolivro, né? Em alguns mercados, ele já tem audiolivro. Então, ele sai desse posicionamento de música somente para outras coisas. E a gente vendo para esse cenário, olhando para esse cenário, a gente falou, precisamos estar onde esse consumidor está. E precisamos surfar essa onda que essas plataformas estão criando, né? Eu não posso ficar de fora disso. E, obviamente, tinham várias maneiras da gente começar essa jornada. E o jornalismo era, antes mesmo de toda essa
essa onda que eu comentei, um terreno muito fértil. Nos Estados Unidos, você já tinha podcasts de jornalismo muito bem sucedidos, né? Então, um dos maiores cases dos Estados Unidos é o The Daily, do New York Times, que inspirou em muito a criação do assunto, né? Que foi desenvolvido pelo Jornalismo Globo. É um produto G1, né? Com o selo G1. E, a partir dali, o que aconteceu, que a gente olha, foi uma grande expansão e disseminação do consumo a partir do assunto. Porque, quando foi lançado, William Bonner e Renata Vasconcelos, na bancada do Jornal Nacional, eles explicaram o que era podcast. Pela primeira vez, você viu no jornal que atinge 30 milhões de pessoas, desse Brasil imenso e diverso que a gente tem, falando, agora você pode ouvir o podcast. Né? Você pode ouvir podcast do assunto todas as manhãs, na época apresentado pela Renata Lopretti, agora pela Natuza. E a gente viu um pico de consumo. Se vocês colocam no Google Trends as tendências de busca relacionadas à palavra podcast no Brasil, 2019 é um dos maiores picos de uma série histórica que começa lá em 2004. E por quê? Porque o Jornal Nacional ensinou a ouvir podcast, explicou o que era podcast. A partir dali, a gente parte de uma base de 10 milhões de ouvintes para hoje mais de 40 milhões de ouvintes no Brasil, muitos ainda concentrados na região sudeste, um público bastante feminino, um público majoritariamente jovem, né, de 18 a 34 anos, que traz uma demografia complementar à demografia que a gente tem nos outros telejornais e nos outros produtos que a gente tem dentro da Globo, e a gente passa a investir de uma maneira mais forte nesse formato, né? Buscando, nesse primeiro momento, construir audiência, né? E oferecer o conteúdo para essa audiência que a gente mesmo estava ajudando a formar, e, num segundo momento, buscar maneiras de rentabilizar esse negócio, né? Porque, no final do dia, temos que gerar receitas a partir daquele produto de conteúdo. Começamos essa jornada, ela evoluiu bastante ao longo do tempo, até que no ano passado a gente fez um shift na nossa estratégia, né? Depois de muitos lançamentos, depois de muitos aprendizados, a gente já tinha entendido o que funcionava para o consumidor. E a gente começou a focar, né, em alguns títulos mais específicos nas nossas diferentes verticais. E também começamos a intensificar as parcerias com os criadores, né? E o que é interessante da intensificação dessa parceria com os criadores é que, se a gente olha lá em 2019, áudio, podcast, era áudio, né? Era quase como a digitalização do rádio, mas num outro formato. Essa era a ideia que a gente fazia e que o próprio mercado lia. Aqui vai ser a caixinha do áudio. Só que o que aconteceu ao longo do tempo? 2 fatores. Primeiro, o áudio também se mesclou com o vídeo, né? Surgiram os videocasts, né? Essas rodas de conversa, que você pode ouvir, mas as pessoas também querem assistir, querem ver lá as meninas, a Geo e a Fepa, entrevistando as celebridades. Você quer ver os rostos, você quer ver as reações. Em segundo lugar, os grandes podcasts do mercado, para além dos de jornalismo, porque, obviamente, o assunto é o maior do Brasil, é o segundo mais ouvido da América Latina, enfim, é um produto extremamente fora da curva, né, dentro do próprio ambiente do jornalismo. Mas os principais, além do jornalismo que se destacaram, foram os produtos de entretenimento, ancorados por influenciadores das redes sociais. Então, esse mundo que um dia falaram, o áudio é para cá, a rede social é para cá, a TV é para lá, tananã, as coisas se misturaram. E a gente passou a adotar uma estratégia que era somente áudio para uma estratégia que a gente chama hoje de socialcast, que, na verdade, esse termo foi cunhado pelo amigo aqui na plateia, Álvaro, que é uma combinação entre redes sociais e podcasts, em que a gente combina a força dos influenciadores e dos creators com uma distribuição que vai para além do Spotify, que vai para além das plataformas de áudio. A gente vai lá e recorta aquele conteúdo, o assunto todo dia. Tem um videozinho lá que foi filmado com a Natuza entrevistando, que está no Instagram, nas redes sociais do G1. A gente lança um videocast de entretenimento e trechos daquela entrevista estão disponíveis nas nossas redes sociais, no TikTok, no YouTube também. Lá em 2019, a gente não imaginava isso. A gente nem projetava que isso aconteceria. Mas isso aconteceu, né? Então, a gente foi fazendo essa adaptação para atender
a forma como o consumidor, de fato, aderiu àquele formato, em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque também isso gerou novas oportunidades comerciais. Hoje, quando a gente vende um pacote de publicidade, um pacote de anúncios relacionado a esse produto, a gente não vende só o áudio, só o vídeo, só o podcast. A gente vende também a rede social. A gente vende a entrega, eventualmente, na televisão. Então, a gente criou outros tipos de combinação que viabilizam o formato e que dialogam com a forma como as pessoas consomem. Modelo peso, não é isso, gente? Que chama? Vocês aí da frente. Muito bem. Próxima pergunta. Aqui. Oi, Olá, oi. Tudo Pode bem? falar. Então, eu sou docente do Centro de Referência Audiovisual Senai Laranjeiras. E Seu nome? André Felipe. Tudo bem? A minha percepção na fala aqui de vocês, e claro, né, do que a gente vive, a gente percebe que vocês estão colocando para a gente que vale a pena a gente se beneficiar da pessoa que está em casa fazendo seu vídeo, você vai lá, pega uma notícia, tal, enfim. Paralelo a isso, a gente está ensinando a pessoas a serem técnicas, todos os critérios do audiovisual. E o feedback que eu tenho tido dos alunos é um resultado pessimista de empregabilidade, na verdade. Então, eu queria entender de vocês, dentro da profissão de vocês, aonde é que está o profissional do audiovisual dentro disso? Ele ainda se encaixa? Ele ainda é necessário? Eu já tenho, sim, a resposta, mas seria muito bom ter a resposta de vocês para que eu possa levar para dentro da sala de aula a fala de vocês, nesse sentido. Eu acho que... E aí acho que isso conversa um pouco com aquele ponto que eu falei mais cedo, né? A gente está olhando... Hoje em dia qualquer um faz um vídeo, né? Qualquer um publica um conteúdo, qualquer pessoa pode se tornar ali, né, um influenciador, etc. E eu entendo que isso gere incerteza. Mas eu acho até que isso conversa, e eu já falei disso em alguns debates em que a gente conversava sobre a capacidade humana versus a capacidade da máquina, que não desprezar a expertise técnica, né, de quem de fato estudou, se preparou, de quem construiu o repertório. Existe espaço para tudo hoje, né? E é muito bom que a gente tenha espaço para ter pluralidade, né? Para que a gente ouça múltiplas vozes, porque eventualmente você pode ter ali uma reflexão que saiu de uma pessoa que não tinha ali, né, não era necessariamente uma profissional de educação, mas que enriqueceu a sua visão, né? Acho que isso torna o debate... Claro que tem hater, claro que tem desinformação, isso sempre existiu no mundo, tá? Fake news é uma coisa super antiga. Tem uma frase que ficou conhecida como sendo do Churchill, mas, na verdade, ela era do Mark Twain. Ela era do Mark Twain, que é: a mentira dá a volta ao mundo enquanto a verdade calça os sapatos. Isso hoje só está cada vez mais rápido, né? Então, sempre existiu. Qual é a diferença, que eu acredito que é uma mensagem muito importante para esses profissionais? Assim, não despreze a sua capacidade técnica de fazer a curadoria, né, de entender. Se você entra ali vou dar um exemplo ali do mundo real, né, não digital. Você entra numa exposição de arte e a forma como aquelas obras estão expostas, ela conta uma história. E ela só consegue contar uma história daquela forma porque o curador daquela exposição estava, de fato, preparado, né? Então, tem técnica, tem repertório, tem muita especialização para tornar esse conteúdo um conteúdo que tenha muita qualidade, né? E eu acho que essa é uma mensagem importante para quem está sentado hoje no banco da academia. Assim, acreditem no banco das universidades, né? Acreditem na capacidade de vocês de fazer diferente, né? E eu acho que isso é uma capacidade essencialmente humana. Posso me meter um pouquinho, falando muito da minha parte, que é a televisão? Para a gente, isso ainda é fundamental e necessário. Ninguém faz TV sozinho. E a gente precisa desses profissionais também. Quando você bota um jornal no ar e roda uma vinheta, você vê lá o William Bonner dando boa noite, ele é Renata, e falando as manchetes do dia. Mas
e não é aqui cair no lugar comum. Existem dezenas de pessoas atrás deles para que isso aconteça. E quando a gente olha para um veículo profissional ou para a rede social de um veículo profissional, alguém captou aquela imagem, alguém editou aquela imagem, alguém subiu para o site aquela imagem, alguém editou aquilo tudo e trouxe. Então, esse profissional de audiovisual, ele ainda, no meu ponto de vista, no que eu faço diariamente, é completamente fundamental e essencial, né? Para a gente, isso faz parte do dia a dia. Não tem como você descartar. É claro que eu consigo editar um vídeo aqui, gravar no meu celular e colocar ele no ar, e ele vai dar o recado dele. Ele vai dar o recado. Mas você não vai ver aquela matéria ou aquele quadro que a Maju fez agora no Fantástico sobre música preta, com aquele cenário maravilhoso, com um áudio perfeito, com uma orquestra tocando, gravando com o celular. Você vai ver completamente a diferença. Aí você fala, aqui tem plástica, tem profissional. Aqui tem uma informação que cumpriu o seu papel. Mas eu acho que esse espaço ainda está muito presente no nosso dia a dia quando a gente olha para a televisão. Estou falando do meu lado aqui. Vamos à próxima pergunta, por favor. Parabéns a vocês pelo debate, muito bacana. Meu nome é Hélio Pitanga, eu sou estudante do mestrado na área de bens culturais aqui da Fundação. Queria fazer uma pergunta para o Marcelo. Marcelo, parabéns pelo programa que você apresenta todos os dias, quando eu posso eu assisto, e percebo que a temperatura política é bem alta, tanto nacional como internacional. Por outro lado, nós sabemos que boa parte dos eleitores também ainda estão com uma temperatura alta na política, apesar da eleição ter sido recentemente. Então, eu te pergunto, como é que você se relaciona com as redes sociais em relação aos temas que estão lá todo dia no seu programa? Se você estimula isso, suas redes são fechadas, e na próprio dia a dia na rua, como é que é a abordagem, ou se aborda ou não, como é que você se relaciona com essa questão de todo dia estar no ar, com essa temperatura alta da política, principalmente nacional? A gente falava há pouco aqui, o Eliseu, sobre repertório, né? Eu estou lendo um livro do Thomas Traumann e do Felipe Nunes, que inclusive Felipe da Quest, que agora fechou um contrato com a Globo para fazer campanhas eleitorais, e eles, Abismo da Democracia, não vou lembrar aqui, eu tenho uma foto. Biografia do Abismo, exatamente. E eles falam que é o seguinte, antigamente a eleição acabava quando a eleição acabava, né? Era eleito o presidente, o vereador, o prefeito, e aquilo acabava. E de uns anos para cá, isso não é só um efeito brasileiro, isso não acaba mais, né? A eleição acaba, mas isso continua aflorado no eleitor. E se isso está aflorado no eleitor, é um reflexo da nossa sociedade, e o jornalismo é um reflexo do que acontece na sociedade. A gente vai dosando isso na medida em que isso acontece. Então, assim, a gente tem uma ebulição política no país e no exterior há muito tempo. Então, a gente não pode fugir disso. Mas é claro que quando você pergunta o meu comportamento, eu sou um eleitor, eu sou um cidadão e eu sou um funcionário da Globo, o qual eu assinei um contrato e eu cumpro as regras estabelecidas por aquela empresa. Não estou falando de uma ditadura, não é isso. Mas para eu fazer parte da FGV, eu tenho que fazer parte com o que eles acreditam aqui dentro. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, sim, com a nossa informação, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o que a gente fala, porque a gente tem que seguir a responsabilidade exigida pela Globo para que a gente possa lá abordar esses assuntos todos do dia a dia. A minha rede social, é claro que é minha, eu posso postar o que eu quiser, mas eu, enquanto for funcionário da Globo, eu sou o Marcelo, que é o funcionário da Globo, que nem o professor, que é professor da FGV. Às vezes você pode ver, fulano fez tal coisa, trabalha em tal lugar. A minha imagem está associada à TV Globo por uma escolha minha. Eu é que quis trabalhar nessa empresa, né? Eu é que faço parte disso tudo. Então, é óbvio que a gente tem que ter alguns tipos de cuidados, mas esse cuidado sobre curadoria, sobre responsabilidade, eu jamais vou ficar emitindo opinião. Eu não sou comentarista, eu sou apresentador. Todos os dias eu tenho 6, 7 comentaristas lá, eles sim vão emitir opinião sobre este governo, sobre aquele outro governo, sobre um prefeito, sobre a economia. Mas isso tudo perante os princípios que a gente estabelece, que são princípios de informação, de verificação. Então, assim, eu não consigo desassociar, sabe, a minha vida do que é o meu emprego. Por que isso? Eu sou jornalista 24 horas. Eu não só às 2 da tarde passo a ser um jornalista. Eu acordo, eu ouço o podcast da Natuza, eu ouço da Folha de São Paulo, ouço do Estadão, o do Globo acabou até agora, né? O Em Ponto acabou em novembro, né? E aí eu vou ler jornal. Então, assim, eu sou o tempo inteiro. Então, eu não posso me desassociar. E se amanhã eu não estiver mais nessa empresa, eu vou continuar sendo jornalista. Então, eu vou continuar tomando esses cuidados da vida. Porque, assim, é que nem um médico, que nem um advogado. Então, assim,
é tudo junto e misturado, você entende? Não dá para a gente dizer eu vou ser um cara na rede social e outro cara no meu trabalho, porque isso não faz parte ali da carreira que eu escolhi para mim. Bruno, tá pronto? Estou pronto. Bom dia, queria agradecer pela palestra. Meu nome é Bruno Rodrigues, sou veterano aqui dos Calouros, terceiro... Com essa cara, você é veterano, Bruno? O que eu sou então, hein? Queria agradecer pela palestra de vocês. E também quero informar que eu sou time TV Globinho. Então, mas a minha pergunta vai em relação às eleições de 2024 e se a Globo já tem algum planejamento com as IAs e tudo que está acontecendo no mundo atual, se ela já tem algum plano para combater as fake news que vão vir nas eleições. Sabemos que nas outras eleições já teve bastante. Nessa agora, então, muito provavelmente vão ser piores, né, e mais facilmente convencíveis à população. Então, eu queria saber qual é que a Globo vai exercer o papel dela de passar informação sem ter uma fake news incrível por cima. Eleição, quando acaba uma, começa a outra, né? Quando termina a eleição de 22, a gente falou, opa, vamos começar a pensar em 24, por vários motivos até, né? Não só pelo quanto isso, e acho que o Marcelo pode complementar muito bem, pelo quanto isso exige ali, né, de um trabalho hercúleo, né, que é, inclusive, uma missão muito nobre, né, da imprensa de trazer essa informação ali em tempo real, mas, inclusive, do ponto de vista de tecnologia, tá? Porque a gente tem, quando você olha, por exemplo, para um produto como o G1, site, web, a gente tem um pico de acessos muito grande no intervalo muito curto de tempo. Só para vocês terem ideia, nas eleições de 2022, no primeiro turno, foram 34 milhões de pessoas acessando num único dia. Assim, é um volume muito grande. Você precisa ter uma resistência muito grande do sistema, né, para suportar esse tipo de acesso. Então, a gente trabalha praticamente, né, começa mais de um ano antes da eleição esse trabalho, sobretudo para que a gente consiga levar informação em tempo real com muita agilidade, né? Em 2022 a gente viveu uma eleição que ela foi disputada ali ponto a ponto, então trazer essa informação mais fresca possível, mais rápida possível, é muito importante, da forma mais clara e mais segura. E a gente hoje já usa, o G1 já experimenta a inteligência artificial, alguns processos de automação, né, desde 2020. A gente começou produzindo textos, a gente tem acesso, né, toda a imprensa brasileira tem acesso às bases de dados do TSE. Então, a gente integra os nossos sistemas, né? A gente tem uma API que integra o nosso sistema ao TSE. Essa mesma API abastece a TV, então, quando o Marcelo está lá no Em Pauta, né, trazendo números, né, na Globo News, trazendo os números em tempo real, é a mesma API que está ali abastecendo o G1. A gente toma um super cuidado para que essas informações cheguem a todas as nossas plataformas ao mesmo tempo, né, para a gente não ter nenhuma divergência. E em 2020, a gente, a partir dos dados do TSE, a gente bolou ali um textinho automático para ir preenchendo a situação, o resultado de votação em cada um dos 5.538 municípios brasileiros. Imagina, seria um trabalho hercúleo, né, que a gente produzisse essa quantidade absurda de textos. E faz sentido, né? Eu sou de Nova Iguaçu. Eu quero saber como foi a votação em Nova Iguaçu. Então, faz sentido que eu leve essa informação. Em 2020, a gente fez textos. Apenas em 2022, a gente fez textos e vídeos. Então, esses vídeos eles tinham sempre o mesmo formato, né? Tinha ali um infográfico, a foto do candidato, né, nas eleições presidenciais, né? Como foi a votação do Lula, como foi a votação do Bolsonaro em cada uma daquelas cidades. E, em 2022, a gente pretende expandir esse modelo para coisas como, por exemplo, isso não está aqui, isso aqui é super bastidor ainda, tá, gente? Isso ainda não está escrito em pedra, mas, por exemplo, as fichas dos candidatos às eleições são informações também que estão ali no TSE. A gente consegue trazer isso automatizado? Então, toda essa é uma jornada importante para eleições. Agora, é muito importante dizer que a gente não coloca isso no ar sem que antes a gente tenha muita segurança de que aquelas informações estão corretas. Então, jornalistas, engenheiros de computação, cientistas de dados trabalham todos conjuntamente para garantir que a gente tenha ali uma publicação de informação correta, né? Para que a gente não dê a famosa barriga, que é, no jargão jornalístico, ali, a informação que não é verdadeira.
Só ia falar um pouquinho sobre... Esse é um desafio para a gente de televisão e televisão em tempo real, que nem a gente faz na Globo News. Por exemplo, agora, nas primárias americanas, os nossos comentaristas nos Estados Unidos falaram o que aconteceu com o Joe Biden, né? No dia em que havia uma consulta, né, que eles fazem consultas por estados e por partidos para depois ser o pré-candidato, começou a circular um áudio onde ele pedia para as pessoas não irem votar. E ele era um dos candidatos que estava disputando. E aí você imagina, o áudio, que você, né, diz que a voz era exatamente igual, assim, era uma fake news feita com inteligência artificial. Aí você imagina o trabalho dele, né, dessa campanha, para avisar os eleitores, essa voz não é minha, não sou eu que estou falando isso, né? Isso é completamente mentira. E aí cabe a nós também, como jornalistas, ajudar nesse trabalho. Isso é mentira, isso é verdade. Então, como é que a gente faz isso? Você recebe essa mensagem com o presidente dos Estados Unidos dizendo não faça isso, a gente hoje vai fazer o quê? Vai ligar para a Casa Branca e vai dizer, essa mensagem é do presidente? Foi ele que fez isso? Então, assim, esse é um grande desafio que a gente tem. Mas a gente tem processos porque a gente não pega uma coisa e joga no ar, né? Mas é claro, no meu WhatsApp vai chegar, no seu WhatsApp vai chegar, e aí você tem que saber, eu vou acreditar no meu WhatsApp ou eu vou procurar me informar para saber se essas coisas são verdadeiras. Mas é uma preocupação muito grande para a gente nessas próximas eleições. Temos tempo para mais uma pergunta. Temos 2 inscrições? 2 perguntas, então, e aí a gente vai encerrar. Aqui na frente, seu nome? Eu sou Luciana, eu sou sócia da FSB. Na verdade, deve ter me impactado aí no Instagram, né? Porque como eu sou também aluna do MBA em Inteligência Artificial, veio essa palestra aqui. E aí, como disse a Thaisa, né? Por acaso, aparecia aqui. E é sempre bom você ter coisas diferentes que você não estava esperando do que fazer. Mas a gente falou bastante, eu acho que, de inteligência artificial, o lado negativo, né? Que está se apresentando, os riscos, os problemas. No entanto, a gente sabe também que existe todo um lado positivo que pode contribuir com a notícia, com o conteúdo e tudo mais. O que a Globo está fazendo nesse sentido de utilizar positivamente, utilizar de forma agregadora a inteligência artificial? Eu acho que, falando do jornalismo da Globo, né, tem muita coisa que auxilia no processo de apuração. Então, por exemplo, sumarizado, o jornalista tem uma rotina que é sempre ler o Diário Oficial, né? Devorar o orçamento quando ele é publicado. Hoje a gente consegue fazer isso, né, e a gente tem alguns experimentos para conseguir sumarizar esse documento, chegar mais rápido, né, na informação que está ali mais fácil, navegar nas bases do TSE, identificar, eu quero saber todos os candidatos, né, que ganharam doações acima de X mil reais. Eu consigo fazer ali, né, uma pesquisa, né, e pedir para uma inteligência artificial me trazer essa informação. Produção de resumos, por exemplo, produção de vídeos simples, né? Mas é importante que a gente traga sempre essa perspectiva de que tudo isso está livrando a gente de uma parte do trabalho que é o trabalho braçal mesmo, é o trabalho, né, que demanda ali um esforço maior de pesquisa, de apuração, mas que a camada crítica, né, ela está ali e continua com o jornalista, né? Isso é ótimo porque a gente consegue ganhar tempo, né, para gastar ainda, né, para fazer ainda essa narrativa, para contar histórias que sejam mais aperfeiçoadas, né, para trazer ali, para gastar mais tempo na análise e menos, quando a gente está falando de dados, principalmente, né, menos ali debruçado sobre uma série de planilhas. A gente ainda está muito no início, acho que a inteligência artificial ainda tem muito para oferecer para a gente nesse sentido. Vamos lá. Aline agora, depois o Lapa. Por favor, Aline. Bom dia, eu sou a Aline Ciclari, sou caloura do FGV SMI e já estou muito encantada por essa oportunidade, né? Começando já com essa oportunidade enorme. A pergunta é a seguinte: além de ter o compromisso de divulgar informações com veracidade, também tem que trazer um pouco a parte tradicional na questão de trazer a memória afetiva. E isso também para atender a economia prateada. Como é que vocês lidam para atender justamente essa parte da economia prateada e trazer a memória afetiva? Seria ouvível uma parte disso? Deixar bem claro que eu não estou na economia prateada. Sou um jovem professor. Economia prateada é o pessoal de cabelo branco.
Eu não sabia o que era economia Eu não prateada. pinto, tá, gente? Isso é natural. Falando sobre essa questão, você citou o Viva, mas eu acho que a gente tem um outro case muito legal dentro de casa, que é o Globoplay. O que aconteceu durante a pandemia? Vocês devem se lembrar que o mundo parou e as nossas produções de conteúdo nos estúdios Globo pararam naquele momento. E a Globo precisou mudar suas faixas horárias ali no prime time, e acho que pela primeira vez na história, né, que eu saiba da história da empresa, a novela das 9 foi uma reprise. Né, foram reprises durante alguns tempos. E a audiência foi igualmente espetacular às audiências que a gente tinha com novelas inéditas. Por quê? Porque mexe com esse ponto da memória que você trouxe. Além disso, quando a gente olhava para o mundo do streaming, indo para o Globoplay, né, o que aconteceu? As produções paralisaram e a gente deixou de conseguir lançar conteúdos originais. Né, as nossas séries originais, as nossas novelas originais e assim por diante. E o que a gente fez? A gente criou um projeto super legal, que é um projeto de enorme sucesso, que é o projeto Resgate. Né? Que é o projeto Resgate de Novelas. Então, dentro do Globoplay, você já encontrava o conteúdo das novelas que estavam no ar na grade da TV Globo. Né? Em segundo lugar, as novelas que já tinham um passado recente, né? 10 anos, se eu não me engano, era o recorte. Só que a gente começou, vamos pegar lá a novela dos anos 70, vamos lá pegar novelas dos anos 80 e reprocessar aquilo com o uso da tecnologia, como a Thaisa falou, e trazer aquele conteúdo à tona de novo. E isso se tornou uma estratégia para lidar com a escassez de conteúdo no momento da pandemia, mas que trouxe um consumo e uma inteligência tão grande para a gente que o projeto Resgate existe até hoje. Tanto é que, se vocês entram nas redes sociais, né, as pessoas ficam pedindo: quando volta tal novela? Quando vocês vão resgatar tal novela? Né? Por quê? Porque existe essa memória, porque existe essa relação com esses conteúdos. Então, no fim do dia, se a gente for olhar, era uma resposta a um momento específico da pandemia, né, que se tornou, no fim do dia, uma oferta e um produto que a gente incorporou para além da pandemia. Né? E dialoga com a memória, dialoga com todos esses pontos que você trouxe. E tem os remakes também agora, né? Renascer. Pantanal foi um remake de Exatamente. super sucesso. Renascer, né? Exatamente. Que Rei Sou Eu é a próxima? Ah, sim. Poxa, quanta coisa. Economia prateada tá E bombando. E a Mariúcha me lembra aqui também que a gente lançou canais, além do Viva, né, que é um canal da TV paga, a gente lançou os canais Fast. Né? Aqui que são os canais Fast, são aqueles canais gratuitos, né, Free Ad Supported Streaming TV, né, que são... É isso, Maria do Bairro. Você veio para derrubar a gente. Mas... Você já assistiu o doc da Xuxa? Ó. Viu? Mas eu quero saber do Fast, que eu não sei. Então, e só para fechar aqui, que acho que esse ponto que a Mari trouxe é muito importante. A gente aproveitou essa tendência da tecnologia do Fast também para lançar novos canais com conteúdo histórico. Então tem lá o Fast, que passa Malhação, temporadas antigas, o dia inteiro. A gente lançou tem o Viva tradicional e tem o Viva anos 70 e anos 80, que são produções, e você tem lá no Globoplay. Então, é um conjunto de ativos que a gente ou organiza no Projeto Resgate, ou organiza no Fast, ou organiza nos remakes da TV Globo, enfim. Não, no Globoplay vê propaganda, sim. Se não for pago. Não, mas tem propaganda no Globoplay. É que, obviamente, as regras de entrega acabam sendo um pouco diferentes porque o consumo é diferente. Mas você encontra a publicidade do mesmo jeito. E a publicidade não é a dos anos 80. Lapa, é contigo. Opa, bom dia. Obrigado aí pela oportunidade. Meu nome é Pedro Henrique Lapa, eu sou calouro na FGV. E a minha pergunta é a seguinte, eu queria saber se a televisão ainda é o maior formador de opinião ou se esse posto já foi passado para a internet, tendo em vista que, hoje em dia, o investimento das grandes marcas na internet é muito alto em questão de publicidade.
Eu acho que tem um ponto para falar, assim, que a gente tem hoje muito mais acesso a conteúdo, e sim na TV, mas também na internet, né? No Twitter, no Instagram, a gente está o tempo todo exposto a muito conteúdo. Mas eu acho que tem uma coisa que é bem particular da TV, né? E eu acho positivo, tá? Que a gente tem essa multiplicidade toda de vozes, né? São mais fontes para que você consiga ali, né, da onde você pode beber e ir formando a sua própria opinião. Tem algo que é um diferencial do linear, né, que a gente chama da TV, que é criar conexão. Então, você fala, por exemplo, estreou Renascer. Primeiro capítulo de Renascer tinha ali toda a história da vassoura de bruxa, que é a praga que acaba ali com a plantação de cacau. Nessa hora, você vê ali a busca no Google, todo mundo procurando o que é vassoura de bruxa. Então, tá todo mundo ninguém nunca falou de vassoura de bruxa. De repente, entrou uma coisa na TV, tá todo mundo falando de vassoura de bruxa. Então, essa capacidade, né, ou vamos ver a final, né, de uma determinada série, de uma novela, e a gente precisa também, o que é o calabreso, né? A gente consome conteúdo para se informar, mas também para ter repertório para gastar na conversa do bar, né? Para falar com amigo, com colega. Então, essa capacidade da internet, da TV, perdão, de criar conexão, eu acho que ela é muito única, né? É isso? Gente, foi uma manhã incrível aqui. Eu agradeço muito a presença de todos, em especial nossos alunos, é claro, mas toda essa comunidade que está se agregando aqui à nossa escola é muito importante, sejam de outras escolas, de outras universidades, de outras instituições de ensino, das agências de publicidade e relações públicas. Essa é a comunidade que a escola está construindo. Tá bom? Muito obrigado. Pois não, tem um recado da Thaisa. Desculpa, eu tenho outro Thaisa. QR Code, gente. Eu tô rainha do QR Code hoje. Não, eu queria só convidar vocês para participar do Desafio LED. Desafio LED, Luz na Educação, ele já existe há 3 anos. Esse ano ele está em parceria com o G1. E é uma oportunidade que a gente traz, um convite que a gente faz a estudantes de todo o país para trazer uma proposta, né, para transformar a educação. Qualquer estudante pode se inscrever. A pergunta desse ano é como você pode transformar a educação a partir da tecnologia. Tem um prêmio de R$300 mil para os vencedores. Então, o QR Code está ali para se inscreverem, tá? Estão super convidados. E vai aparecer no Jornal Nacional. E vai para o JN. Ó, não é a Ana Maria. Pessoal, mais uma vez, então, Thaisa, muito obrigado. Marcelo, foi um prazer imenso, uma honra ter você aqui, Eliseu. Obrigado.